Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Fé Podcast. Eu que vos falo, sou o Ângelo Gioveto, o apresentador desse programa. Bem, nós hoje estamos bonito, porque temos alguém no nosso estúdio. Ele que vai nos falar de um tema muito bonito, como detectar um falso profeta de um verdadeiro profeta. Fica ligado, não esqueça, mano, deixa primeiro o teu like, vá, subscreva o nosso canal, assine o sininho das notificações para estar informado de todo o melhor conteúdo que existe aqui nesse programa Fé Podcast. Melhor do que esse, só mesmo Jesus para vir nos defender. Bem, nosso bem amado Adelino Longuia, ele que vai nos falar desse tema, mas antes, porém, queríamos saber um pouquinho da tua história. Vai se apresentando, Maranata. O senhor logo bem, senhor logo bem. Quem é o Adelino Longuia? Bem, Adelino Longuia é um jovem que tornou-se cristão muito recentemente. Estou a caminho, acho que vou completar 3 aninhos espiritualmente falando, porque sou batizado já desde 2021. Dia 25 de junho celebrarei 3 anos de existência na vida espiritual. Antes disso, Longuia era um quase ateu, né? Depois de mergulhar no mundo acadêmico, muita filosofia daqui, ciência dali, afroclassismo dali, bebemos muito desses conhecimentos que acabamos por nos desvincular dos caminhos de Cristo. Mas em 2021 o quadro mudou completamente e fruto de algumas leituras, fruto de algumas exortações por parte Mas eu digo, é Deus, né? É Deus. Por mais que consigamos ver a operação dos homens aqui e acolá, mas quem trabalha tudo nos bastidores é Deus. Então, 2021 foi o ano que eu tenho dito de dividir as águas. O Adelino Longuia, né, de 2021 para baixo e de 2021 para cá, são pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, em resumo, sou eu, né? Missionário, quase em tempo integral, pregador, conferencista, também psicólogo, né? Psicólogo e pronto. E outras coisas que não adianta trazer aqui à tona. Professor e por aí fora, né? Amém. Eu acho que vamos fazer já um estudo da psicologia, né? Espiritualmente. Brincadeira. Okay. Como foi Como os teus amigos te encararam, né? Uma vez que conheciam que você é ateu, não acreditava na existência de Deus, e como é que eles encararam esse processo? Bem, eu digo, não que eu fui ateu, eu fui um agnóstico. Eu queria que Deus existe, porque não fazia sentido, até queria ser ateu, mas não fazia sentido eu crer. Como é que esse mundo surgiu? Das várias filosofias que eu li, das várias teorias no conhecimento secular que eu li, nenhuma me dava substância para crer que não existe Deus. Exatamente, então eu era um agnóstico, queria que Deus existe, mas que sim, esse mundo surgiu. Li Big Bang, teorias evolucionistas, por aí muitas outras que na verdade lutam, né? Até que não se tem uma concreta. Lá os naturalistas, esses Parmênides, Tales de Miletus, entre outros, não existe nenhuma ideia sólida que mostrasse a origem do universo. Então isso me mantinha preso de que existe um Deus. E assim fui. Posteriormente, comecei a navegar buscando mais. E quando eu estava nessa fase, claro, eu combatia o cristianismo, era das minhas religiões prediletas de combater. Lembro-me de ter levado muita gente para longe das fileiras de Cristo. Falo isso hoje com muita tristeza, mas fiz isso no passado com muita alegria. Tranquilamente, eu chegava, 1, 2 perguntas e é suficiente para transformar a tua fé em café. Foi assim. Mas chegou uma altura em que não sei também explicar como houve a viragem. 2021 houve a viragem. Eu não sei o que aquelas águas do batismo têm, mas transformou em muitos sentidos. Amém. A convicção, o estilo de vida. Quem me conheceu antes e me vê hoje, vê completamente 2 pessoas diferentes. Reconheço o rosto, mas não consigo reconhecer a pessoa. Houve mudança como se fossem 2 seres. Antes era um ser a governar, agora é um outro ser. E realmente é isso que acabou acontecendo. E de lá para cá, claro que isso criou um espanto. Lembro-me, inclusive, um amigo que na altura havia afastado ele com esses conhecimentos lá do mundo das ciências e por aí fora afrocracismo.
afastou-se mesmo da igreja, não queria saber, não quer saber até no dia de hoje. Mas quando tomou conhecimento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, fez questão de sair do local onde ele vive, muito distante, para querer saber, mas é o quê? Você viste o quê? Foi você que me tirou, me libertou dessa corrente, né, cristã, dessa religião dos ocidentais. Nós precisamos voltar para os nossos ancestrais. Aí ele fala isso porque eu defendi muito o afrocracismo. Então, não, você tem que voltar, mas o que aconteceu? Eu não conseguia reagir, eu sorria, né? E claro, a reação foi espantosa por parte de muita gente. Mas já estava acostumado porque 3 anos se passaram e não desisti até aqui, graças a Deus, o Senhor tem me conduzido com dificuldade aqui, acolá, não desisti. E basicamente aquilo que eu fazia antes, né, no reino das trevas, assim, né, hoje agora digo que era no reino das trevas, que é combater o cristianismo, combater as igrejas, combater tudo que tem a ver com alguma religião. Hoje eu faço o inverso. Agora as baterias mudaram, agora eu sou contra, né? Não concordo com as visões que respeito quem ainda está lá, quem segue essas visões, mas já não estou lá, não faço parte, e procuro levar as pessoas para mais perto de Jesus. Essa praticamente tem sido a minha essência, né? A minha existência tem sido seguir a Jesus e levar as pessoas para mais perto de Jesus. Não importa quem sejam elas, filósofos, cientistas ou afrocratas, quem quer que seja, qualquer pessoa, estou aberto para conversar com qualquer pessoa e tenho tido, graças ao poder dos céus, tenho tido muito sucesso até aqui em encaminhar pessoas para o reino de Cristo. Amém, amém. Eu acho que também teremos sucesso em ouvi-lo um pouquinho sobre o tema. E vamos explicar um pouquinho sobre esse tema, como detectar, como definir, né, diferenciar o falso profeta do verdadeiro profeta. Bem, antes que eu comece a entrar no tema, permita-me dizer por que razão é importante esse tema. Sim. É muito importante esse tema. Primeiro, vou apresentar aqui 4 razões. A primeira razão tem a ver com os dias de Noé. Sabe, nos dias de Noé, dizem os estudiosos que o planeta Terra tinha aproximadamente 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas. Eles chegaram a essa conclusão fazendo cálculos da taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a taxa de longevidade. As pessoas viviam cerca de 700 anos. Imagine alguém 700 anos só a nascer. E para piorar, naquela altura havia muita promiscuidade, muita poligamia. Um homem com 5 mulheres. Um homem sozinho a nascer com 5 mulheres. Essa mulher vai viver 700 anos. E havia pouca taxa de mortalidade. As pessoas viviam lá nessa idade. Então, esses estudiosos chegaram à conclusão de que aproximadamente o planeta Terra naquela altura tinha cerca de 9 bilhões de pessoas. Foram estudos confirmados, né, que foram apresentados por teólogos, arqueólogos, antropólogos e chegaram a essa conclusão. Agora, o que me preocupa não é o número de pessoas que havia no planeta Terra, é o número dos que foram salvos quando a mensagem chegou lá, naquela época. E a história bíblica nos mostra que somente 8 pessoas foram salvas. 8 das 9 bilhões de pessoas. Imagine, hoje o planeta Terra tem, só em 2023, se a memória não me engana, atingiu 8 bilhões de pessoas. Ainda não atingimos 9 bilhões de pessoas. Mas, nos dias de Noé, somente 8 pessoas foram salvas. E para piorar, Jesus vai dizer em Mateus 24, lá no versículo 37, 38 em diante, que assim como foi nos dias de Noé, a história vai se repetir. Claro que ele não estava necessariamente querendo dizer que somente 8 pessoas vão se salvar. Mas estava a mostrar que o padrão não vai fugir. A atuação de Satanás no final dos tempos não vai fugir. Então essa é a primeira razão. Se no passado muitas pessoas se perderam, e Jesus, lá em Mateus 24, também vai falar sobre a vinda dos falsos profetas no tempo do fim. Claro que no tempo de Noé também já havia falsos profetas. Havia muita gente que se perderam, assim, de coração mesmo. Eles estavam pensando que estavam a seguir a Deus, mas na verdade estavam a seguir falsos profetas. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que fomos advertidos lá em Mateus 24, e gostaria de chamar aqui a atenção. Em Mateus 24, onde Jesus faz a alusão daquilo que serão sinais dos tempos, ele fala de muita coisa: guerra, fome, doenças, epidemias e por aí fora. Mas a questão de falsos profetas, ele repete por 3 vezes. 3 vezes, num único capítulo. Ele repete por 3 vezes. E na terceira vez, ele vai dizer que os falsos profetas virão com tamanha força que, se possível, enganariam os escolhidos. Ou seja, aqueles que aceitaram Jesus. Então não é um assunto de pouca envergadura. É um assunto que encerra destinos eternos.
Né? Não é uma questão de seguir isto ou seguir aquilo, não. É uma questão de eternidade. De eternidade. A terceira razão é que Jesus, ele vem dizer em Mateus 7, do verso 21 a 23, que no dia do ajuste de conta, no dia do juízo final, muita gente dos perdidos, cristãos, vão dizer assim: Senhor, nós em teu nome não profetizamos, nós em teu nome não pregamos, nós em teu nome não fizemos isto ou aquilo. Ou seja, vão trazer, não é mundanos, não, são pessoas que fizeram alguma coisa na obra de Cristo. Mas o mesmo texto diz que, infelizmente, Jesus vai dizer a essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Agora veja, imagine que você, né, estou aqui a falar com o irmão Ângelo, é um cristão devoto e sabe que está a seguir, na tua convicção, está a seguir o caminho para Cristo. Mas no final das contas, Jesus vai dizer assim: Ângelo, eu sinto muito, eu nunca te conheci. Por que razão? Porque provavelmente, na tua convicção, achavas que estás a seguir um caminho sério. Mas afinal estava a seguir um falso profeta, ou se calhar era um falso profeta. É um exemplo. Mas no final das contas, na tua sinceridade, vão te dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Isso vai ser muito doloroso. Então, é muito importante abordar essa questão. Não é só uma questão de falar X, apontar dedo no fulano. Não é isso. A questão é o negócio mais importante que existe nesse preciso momento na face da Terra, que é a eternidade ou a perdição. Então, eis ali, essa é a terceira. A quarta razão é que estamos a lidar com um inimigo, Satanás, extremamente habilidoso. A Bíblia chama ele de o pai da mentira. João 8,44. Jesus chama ele de o pai da mentira. Ou seja, dentre todos os mentirosos que já passaram na face da terra, ninguém nem aos pés de Satanás está. Ele enganou anjos nos céus. E nós, a geração final, vai enfrentar, ou já está a enfrentar Satanás na sua maior fúria, porque ele sabe que em pouco tempo lhe resta. Então, é muito importante estudarmos as estratégias de como ele vai atuar no tempo do fim, para não sermos enganados. Senão, vamos pensar que estamos a caminhar para um destino, que é a eternidade, mas no final vamos parar para um outro destino. Por quê? Porque seguimos pessoas que não devíamos seguir. Então, é ali a razão ou a importância de trazermos esse tema aqui e discutirmos esse tema no sentido de despertar consciências, que acredito que existe muita gente sincera, mas que ainda não está conseguindo lidar com essa conjuntura, porque muitos profetas têm vindo a surgir por aí, diariamente, por aí fora. Então, essa ali é a razão. Agora, indo na pergunta, eu vou aqui apresentar cerca de 10 características para identificar um falso profeta de um verdadeiro profeta. E para você saber o falso, você precisa conhecer o verdadeiro. Certo. Então, vamos apresentar a característica do verdadeiro profeta e depois vamos apresentar, relacionar com o do falso profeta. Porque o falso profeta só imita o que Deus faz ao contrário, né? Deus diz sim, o falso profeta vai dizer não. Deus diz não, Satanás vai dizer sim. Então, é basicamente isso. A primeira característica dos falsos profetas é que eles atacam a palavra de Deus. Eles têm na balança, primeiro, a palavra de Deus, mas eles atacam, combatem, não estão com a palavra de Deus. Eu aqui poderia dar alguns exemplos que a Bíblia em si nos mostra. Desde lá no jardim do Éden, quando Deus diz a Adão, não coma do fruto desta árvore, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí o que é que Satanás fez? Usando a serpente, na expressão certamente morrerás, colocou a palavra, né, o advérbio de negação, não. Certamente não morrerás. Ou seja, mudou o discurso de Deus. E então, até hoje, ou seja, mudou a palavra de Deus. O que um falso profeta faz hoje é atacar a palavra de Deus. Por que razão? A palavra de Deus é a bússola, é o mapa. Esse mundo aqui, esse é um oceano que foi sequestrado. Mas Deus tem o seu povo aqui e Ele precisa libertar. Então, temos a palavra de Deus como um guia. Aí, quando aparece alguém com conhecimentos, mas que não tem fundamentos bíblicos, aí há que se questionar. Não importa quais sejam os conhecimentos, muitos livros, literatura, mas pelo menos que tais livros, os seus ensinamentos devem ter harmonia com a palavra. Então, a primeira característica é exatamente essa. O falso profeta crê na Bíblia, mas às vezes também crê em outra coisa que não é Bíblia. E o pior, essa coisa que ele crê que não é Bíblia choca com a Bíblia. Aí está um problema. E eu trouxe aqui uma literatura que eu gostaria de ler, tomar uma nota aqui, de uma denominação religiosa que crê em Deus
de muitos seguidores religiosos, mas também não creem só em Deus ou na Bíblia. Também creem em outras literaturas. Posso falar em inglês? Tá à vontade. Ok, Tá à diga. vontade, tá à vontade. Bem, este livro aqui, como vês o título, A Alegria De sermos Católicos. A Alegria de Sermos Católicos. Foi escrito pelo bispo, né, Oswaldo Hiller. Ele é lá na África do Sul, né, nasceu em 1930, mas eu não quero entrar aqui na biografia. Eu só gostaria de ler uma nota que ele diz aqui nesse livro aqui, concernente a questão que estou aqui a falar de que para identificarmos o falso profeta, precisamos ver se tem a Bíblia como base ou tem mais alguma coisa. Nesse livro aqui, na página 79, tem uma passagem que chama muita atenção. Olha o que ele vai dizer, por exemplo, aqui. Nós católicos acreditamos tanto na Bíblia como na tradição. Pode ler, não são minhas palavras. Pode confirmar, ok? Eu não sei se tem uma câmera aqui que pode puxar o zoom. Certo, pode. Ok? Tem um que pode puxar o zoom. Ok, pode puxar o zoom. Não são minhas palavras. Nós católicos cremos tanto na Bíblia como na tradição. Agora veja o que é tradição. O que é tradição? São determinados conhecimentos que muitas vezes não têm fundamento bíblico. Mas cremos. Por exemplo, na página 78, durante a Santa Missa Eucaristia, pedimos aos anjos que rezem por nós para que Deus perdoe os nossos pecados. Calma, anjos devem rezar por nós para que Deus perdoe os nossos pecados. O que é que nos diz o livro de 1 de João, capítulo 2, verso 1 a 2? Quando a gente comete pecado, a quem devemos nos dirigir? A Deus. A Deus. Irmão, diz o texto, rogo-vos para que não pequeis, mas se alguém pecar, dirija-se a Jesus. Temos um advogado. Jesus é o único que pode perdoar nossos pecados. Agora que está me dizendo que não, eu vou pedir a um anjo. Temos bases bíblicas para que anjos perdoam pecado ou rogam por nós? Não temos. Então, isso aqui é tradição. Agora, só que essa tradição choca com o que diz a Bíblia. Agora, fico com a tradição ou fico com a Bíblia? Como cristão. Esse é o ponto. Então, é só para vermos a questão. E tem muita gente que crê nisso. Tem muita gente que crê nisso. Sincera, de coração. Atenção, de coração. Eu, pessoalmente, acredito que o cristão deve ser guiado somente pela Bíblia. Somente. Certo. E se tem um outro livro que é normal que exista, pelo menos seja livro que lhe conduza para a Bíblia. E não que tenha ensinamentos que chocam com a Bíblia. Quando temos esses ensinamentos, naturalmente aqui já estamos com problemas. Né? Então o profeta de Deus apela para a Bíblia e aponta para a Bíblia. Deixa-me só ler um texto aqui de Isaías, né? Isaías capítulo 8, verso 20. A palavra de Deus diz o seguinte. Isaías 8, ok? 8, verso 20. Diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui fala no contexto de profetas. Ele fala aqui sobre aqueles que dizem, vamos lá consultar os mortos, sei lá mais o quê, por aí fora. Mas aqui no versículo 20 diz que a lei e ao testemunho. E aqui quando está a falar a lei está a falar aqui da Torá, ok? O Pentateuco, os 5 livros de Moisés. O testemunho são os escritos dos profetas. Se não falarem de acordo com o que está na Torá ou que está nos que os profetas escreveram, esses jamais verão a alva, não há salvação para eles. Agora alguém vai me dizer alguma coisa que não está. Então, a vida do cristão está fundamentada na Bíblia. Agora, aparecem muitos outros, essa é uma categoria, outros profetas, que vão dizer, bem, esse assunto aqui, isso é coisa do Antigo Testamento. Nós somos o povo do tempo da graça e do tempo da graça é Novo Testamento. Não me fala disso, isso é coisa do Antigo Testamento. Aí, calma. Os escritores do Novo Testamento, todos eles, basearam-se no Antigo Testamento. Jesus, a todo instante, por exemplo, no deserto da tentação, ele dizia, está escrito, está escrito. Quando dizia está escrito, estava a se basear em que livro? O Novo Testamento? Claro que não, o Novo Testamento nem existia. Era o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, variedíssimas vezes, irmãos, como disse o profeta Jeremias, irmãos, como está escrito lá em Êxodo, irmãos, o capítulo 11 do 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo fala exatamente no Êxodo. Então, se esses, os autores do Novo Testamento, fundamentaram suas crenças no Antigo Testamento, como é que alguém vai me dizer que não? Esqueça o Antigo Testamento, mas há um dado. Esse mesmo que diz que isso é coisa do Antigo Testamento, na parte do dízimo,
que também está no Antigo Testamento, ele abre lá em Malaquias 3, versículo de irmãos, trazei os dízimos na casa do Senhor. Malaquias, mas é também do Antigo Testamento. Então só algumas coisas é que não vale do Antigo Testamento. Então veja, são seletivos. O que é que nos diz os autores do Novo Testamento? Jesus. Examinai as Escrituras. Que as Escrituras Jesus estava a se referir? Era o Antigo Testamento porque o Novo não existia. Santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade. De que verdade, palavra, verdade Jesus estava a se referir? A Bíblia, no caso do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, essa palavra, Jesus, ele vai dizer que foi inspirada por Deus. Né? Pedro vai dizer que santos homens movidos pelo Espírito Santo escreveram. Então não é uma palavra humana, é uma palavra divina. Só que o homem foi apenas o instrumento que escreveu, mas quem ditou a matéria foi Deus. Então é mais ou menos esse detalhe aqui que vale aqui fazer menção. Então eu sou dos cristãos que acreditam tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas tem muitos que estão ali a dizer que não, só o Novo Testamento, só o Novo Testamento. Quando você exclui um dos testamentos, você não tem a estrutura completa, porque o Antigo Testamento é o fundamento, é o alicerce. O Novo Testamento são as paredes e a conclusão. Então, se você tirar o fundamento, o que é que vai servir no Antigo Testamento? O Novo Testamento. Então, essa é a primeira característica. Eu gostaria de saber qual é a segunda. A segunda característica. Sim. Ok. Então, enquanto na primeira característica o profeta de Deus apela o povo para a Bíblia, ok? E aqui a Bíblia é toda ela, o falso leva o povo para desconfiar em certas partes da Bíblia. Já a segunda característica, os profetas de Deus, né, as suas mensagens, elas enfatizavam a eternidade. Desde o tempo de Abraão. Veja que quando Deus se manifesta a Abraão, ele fala muita coisa para Abraão, mas depois diz, Abraão, em ti vai vir aquele que vai ser a bênção para a humanidade, aquele que vai garantir a eternidade. E aqui Deus vai fazer a promessa da vinda de quem? De Jesus. Exatamente. E você vai ver Moisés apelando, o Antigo Testamento quase todo ele, você vê apelando, olha, vai vir alguém, apelando para Jesus. E quando vamos para o Novo Testamento, você vê que a pregação dos mesmos estava fundamentado para questões ligadas à eternidade. O falso profeta, o que é que ele faz? Desvia o curso para a eternidade. E com que ênfase? Com ênfase em milagres. A mensagem está focada em libertação, curas, milagres, prosperidades. Ou seja, enquanto o profeta de Deus aponta para a eternidade, o profeta de Satanás, ou falso profeta, aponta para as questões daqui da terra. Prosperidade, cura. Agora veja, você vai se surpreender com o perigo dessa questão. Felizmente o ser humano tem a tendência de admirar-se pelo sobrenatural. Ok? Por coisa que ele não entende. Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, nós vimos ali que por causa do milagre que Jesus fez, olha por exemplo, isso está em João capítulo 6, né? Versículo... Vou ler todo ele, só alguns textos. Está à vontade. Esteja à vontade. Diz assim, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Mais adiante, isso aqui por causa de quê? De sinais. O povo viu um milagre, começou a seguir Jesus. E aqui vemos como o povo gosta de milagre, né? Há uma tendência no ser humano de seguir milagres. Como se fosse, e aqui Jesus fez um milagre. E todo mundo, uau, esse é Jesus. Ok, mais adiante, Jesus, no versículo 10 diz assim, disse Jesus, façam o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Por causa do quê? Do milagre. Cerca de 5.000 pessoas seguiram a Jesus. Só que depois tinha um problema, fome. Aí Jesus teve que fazer a manifestação do poder para alimentar aquelas cerca de 5.000 pessoas. Aí produz o pão. Ok, o pão vai ser manifesto, nós conhecemos como é que esse milagre ocorreu, mas naquele dia depois do pôr do sol, Jesus foi para um outro lado. Agora, quando Jesus foi, no dia seguinte, diz o texto, versículo 24, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Veja aqui como o povo gosta de milagre.
pegaram em barco. Nós não podemos perder milagres. Então há uma tendência no ser humano de seguir milagre. Tanto milagre vindo da parte de Deus, como milagre vindo da parte de Satanás. Ok? Porque o ponto é milagre. Só que é preciso cuidado nessa questão de milagre, cura, libertação e por aí fora. Preciso muito cuidado. Então o povo aqui seguiu, foram para lá. Agora veja. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque somente vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Veja, Jesus lia corações, ele sabia o que se passava. Vocês não estão aqui por causa da eternidade ou questões ligadas. Não, vocês estão à procura de pão. E veja a mensagem da prosperidade. Não é coisa de pão, necessidades terrenas, porque o pão na Bíblia representa nossas necessidades. Coisa daqui, casa, luxo, glória e por aí fora. Então muitos hoje também dizem seguir a Jesus, mas na verdade estão seguindo o quê? O pão. São necessidades que estão ali a seguir. Mas agora Jesus olha e vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Agora aqui Jesus traz a mensagem: não busquem coisas terrenas, busquem o que é eterno. Dizia, uma das características é levar para a eternidade, não para as coisas daqui da terra. Isso tudo é passageiro. E aqui Jesus apela para a eternidade. Sabe quando Jesus começou a pregar mensagem que apelava para a eternidade? O que aconteceu? No versículo 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Lhe abandonaram por quê? Porque Jesus começou a pregar mensagem da vida. E sabe, eu tenho um conhecido que pertence numa dessas igrejas milagrosas. Ele diz assim: irmão Lunguia, tem havido uma tragédia nas nossas igrejas. Quando nós anunciamos, olha, vamos ter quarta-feira da libertação, a igreja 100 pessoas. Quando falamos, irmão, vamos ter estudo bíblico, 10 pessoas. Veja como é que as pessoas já não gostam, não têm prazer pela palavra, mas milagre, o padrão é hoje. Então, hoje já vemos isso aqui acontecer, de que as pessoas estão atrás de milagre. E quando muita gente vai atrás de alguma coisa, o que aparece com o comerciante? É procurar produzir aquele produto que tem maior rendimento no mercado. E aí aparecem os falsos profetas vendendo esse produto. E estão sempre a surgir. Então, quando os falsos profetas enfatizam muito o milagre, e eu gostaria de mais apresentar aqui alguns elementos. A questão, muita gente pensa que Satanás não faz milagre. Calma. Satanás desceu no céu com poder. O primeiro milagre que Satanás fez foi fazer a serpente falar no jardim do Éden. Porque depois que Deus fez tudo, o único que tinha a habilidade de falar era o homem e a sua mulher. Nenhum ser mais falava, mas com o poder dele fez com que a serpente falasse. Já é o primeiro milagre, lá no jardim do Éden. E com esse milagre ele conseguiu enganar a Eva, ou não conseguiu? Conseguiu. Esse é um método clássico de Satanás, utilizar milagres para enganar. Agora o ponto é o quê? O ponto é que Deus também faz milagre. E depois vem aquela questão: como identificar se esse milagre vem de Deus ou vem do agente de Satanás? Quando vamos lá no Êxodo, quando Moisés foi mandado, Moisés vai para Faraó, nós vemos que Moisés, para mostrar que ele vinha da parte de Deus, pegou na sua vara, atirou no chão, certo? O que aconteceu com a vara? Transformou-se em serpente. Mas também os homens de Faraó, o que fizeram? Também pegaram nas suas varas, atiraram no chão. O que aconteceu com a vara? Também se transformaram em serpentes. Você consegue perceber que Deus faz milagre, mas também Satanás faz milagre? Os mesmos milagres. E o Êxodo nos mostra que dos 10 sinais que Moisés fez, os homens conseguiram imitar 3. Até que depois já não conseguiam mais os outros, porque Satanás, o poder dele é limitado. Então, vemos aqui. Então, quando vamos no Novo Testamento, por exemplo, e aqui vem uma questão de profecias, né? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo conheceu aquela menina que tinha o espírito de adivinhação. E aqui tem muita gente que quando encontra um profeta que lhe revela a vida dele, eu estou a te ver no espírito. Você, aconteceu isso na tua vida. Você, aconteceu isso. E a pessoa vê, mas esse gajo me conhece de onde? Esse cidadão aí me conhece de onde? Como é que ele está desnudo, assim, está me deixando nu na minha vida? As pessoas adivinham? Não, calma, você não precisa adivinhar com isso. Olha o que diz o livro de Atos. Isso já aconteceu lá no passado. Diz assim: aconteceu, indo nós, com o apóstolo Paulo falando, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando,
dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo: estes homens são os servos de Deus vivo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vês aqui que uma menina tinha espírito de adivinhação. E ela disse algo: esses homens aqui que você vê, Paulo, Barnabé, entre outros, esses são homens de Deus. Agora eu pergunto: mentiu? Então, às vezes os falsos profetas vão dizer coisas verdadeiras, não vão mentir. Não vão mentir, vão falar a verdade. Por que razão que eles não vão mentir? Por uma questão muito simples. Irmão Ângelo, Satanás conhece a nossa biografia. No dia em que eu fui fecundado, no dia em que a minha mãe e meu pai fecundaram-me, Satanás conheceu aquele episódio. Toda a minha trajetória até no dia de hoje, Satanás conhece. E a Bíblia vai dizer que ele pode se transformar em anjo de luz. Ou seja, tem poder. O que é que custaria para Satanás transmitir num dos seus profetas a biografia da minha vida? Nada. É a coisa mais simples. Isso nem é trabalho para Satanás. Então muitos falsos profetas anunciam informações, não sei o quê, revelações, mas quem é que está a trabalhar nos bastidores? Claro, é Satanás. A lhe transmitir informações. E mais, Jesus quando fazia um milagre, ele dizia assim: silêncio, não conte para ninguém. Mas o que faz os falsos profetas depois de um milagre? Publicidade na rádio, alugam canais de televisão, vendem, todo mundo tem que ver. Aqui é libertação, aqui é não sei o quê. Calma. Consegue perceber quando o milagre vem de Deus? De Deus não precisa se exaltar, por si já vai. O que aconteceu com o milagre de Deus? Depois de Jesus fazer um milagre, mesmo os discípulos que foram, não faz barulho, fecha o bico. No final acabavam o quê? Levando a mensagem. Mas não precisava de coisa nenhuma. Mas os falsos profetas querem povo. Para o seu lado, o que eles fazem? Difundem canais de rádio, alugam. Vem aqui na minha igreja. Aqui tem um azeite do tal. Aqui tem não sei. E olha, já fomos lá em Jerusalém, buscamos a Arca da Aliança. Temos a vassoura que varre os demônios. Calma, não precisa fazer publicidade. Estás a se denunciar. É verdade, mano Ângelo. Então é preciso termos cuidado. E tem muita gente sincera que está a seguir. Hoje eu às vezes acompanho alguns falsos profetas mesmo. Que você vê as igrejas estão lotadas. Eu às vezes me pergunto: mas será que essas pessoas foram compradas? Né? Foram manipuladas para aparecerem na televisão? Ou mesmo leem a Bíblia, só que chamam de examinam? Não conseguem perceber que esse é um falso profeta. Do início até o fim da programação, é só milagre, não tem palavra da vida eterna. Jesus está voltando e não falam isso, falam de coisas daqui da terra. A ênfase que seria a eternidade, não esquece nisso. Então vemos aqui a segunda característica. Exatamente, então não precisamos ter medo quando alguém nos revela. Eu sempre tenho dito: você é um profeta? Sim. Conheces? Sim. Me anuncia sobre a minha vida o que vai acontecer. Aí aqui vamos entrar na terceira característica. A terceira característica: os profetas de Deus têm visões. As visões, maior parte dos profetas de Deus, são futuristas. Você vê João, quando foi lá escrever o Apocalipse, é futuro. Vê Daniel, quando escreveu lá o seu livro, é futuro. Você vê Jeremias, quando escreveu da maior parte, é coisa ligada ao futuro. Difícil, poucas vezes escreviam coisas assim, do presente, mas claro que tinham também visões do presente. Por exemplo, Jonas vai pregar para Nínive, porque eu vou destruir Nínive, a menos que eles se arrependam. Mas a mensagem dos profetas normalmente apontavam para o futuro. Sabe por quê? Por uma razão. Deus conhece o futuro, Satanás não conhece. Então os profetas de Satanás, eles trabalham com o passado das pessoas e com o presente, porque eles não conhecem. Agora o futuro ele não conhece. Queres descobrir um falso profeta? Lhe diga para te revelar coisas do futuro. E sabe o que tem acontecido? É o que tu estavas a dizer, fora das câmeras, de que tem muita gente que esperou uma profecia de um profeta que não se cumpriu. E o que nos diz o livro de Jeremias? Eu agora esqueci o texto, mas no livro de Jeremias também haviam lá falsos profetas, e Deus vai dizer a Jeremias, porque sempre que Deus levanta alguma coisa verdadeira, Satanás atua com seus falsos. No tempo de Jeremias já havia um falso profeta. E Deus vai dizer assim: Jeremias, esses falsos profetas que estão aí a dizer, as profecias que eles estão a dizer, se cumprirem, são verdadeiros. Mas se não se cumprirem, então fica descansado, são falsos. Pode ficar descansado, não se preocupa. Então, as profecias dos profetas de Deus cumprem-se.
dos falsos são totoloto, né? Aquele jogo lá de adivinhação, se acerta ou não acerta. Algumas vezes dá certo. Claro, dá certo porque estamos a falar com o pai da mentira, Satanás. Ele sabe manipular, partindo da causa para o efeito. E joga, não, isso aqui ia acontecer. Aquelas adivinhações que até você também, Mano Ângelo, já se calhar já conseguiste deduzir. Tá vendo? Yeah. Posso te contar uma, Mano Ângelo? Não, está à vontade. Posso? Está à vontade. Uma das táticas dos falsos profetas que atualmente existe. O falso profeta chega na igreja, você às vezes vê, está ali com o telefone a mexer no telefone. Sabe o que ele está a fazer? Não. Ligou o Bluetooth, está a rastrear todos os telefones que estão ligados ao Bluetooth. E existem pessoas que no seu Bluetooth colocam o nome verdadeiro. Fulano de tal, por exemplo, ali no porta-logia. E ele está a fazer o rastreamento. Meu Deus. Dá uma volta de um lado, a volta que ele está a dar é rastreamento dentro da igreja. Aí aparece, por exemplo, que aí o nome, Ângelo Jovete. Certo. E você está lá na igreja. Hoje eu vim puxar a Deus e por aí fora. Está lá na igreja. Ok. Aí sabe o que vai acontecer? Ele já rastreou o teu nome. É simples. Ele não te conhecia a tua primeira vez naquela igreja. O que ele vai dizer? No momento já da revelação. O Senhor está me revelando. Eu estou a ver no Espírito. Alguém aqui, o Senhor vai trazer bênção, chuvas de bênção na sua vida. E assim com aquela autoridade de profeta, às vezes com a Bíblia na mão, com aquela voz bem aguda. E todo mundo ali ansioso, quem vai ser dessa vez, quem vai ser dessa vez. E de repente, qual é o nome que sai? Ângelo Jovete. Levanta-te porque o Senhor te chama. Como é que você fica? É a tua primeira vez na igreja. Esse cidadão tirou aonde o nome? Esses são alguns profetas que só usam a psicologia, ok? Porque a psicologia também, tem muitos que entendem de psicologia, algumas técnicas psicológicas e utilizam para dominar mentes. Então, esses alguns até não têm impactos com o mundo das trevas. Só são alguns aventureiros que dominaram a psicologia e utilizam os conhecimentos da psicologia para enganar. Agora, Mano Ângelo, você foi lá, ninguém te conhece, qual vai ser a tua reação? Teu nome saiu. Primeiro ele disse que já é uma bênção para a tua vida, mas depois ele vai dizer que é o teu nome. Aí, psicologicamente, você já foi aniquilado. Quando ele te chamar, você vai. E tudo que ele dizer, você acredita. E sabe o que acontece? Certa vez, um dos meus irmãos, o que me puxou, foi numa dessas igrejas. Eu não sei se vou dizer o nome, mas prontos. Enfim, das muitas igrejas que existem aí, né? E naquela altura estava a dar muito show. Eu vou falar, o profeta Eliseu. Certo. Aquele que pegava uma toalha branca e atirava por aí. Sabe o que aconteceu depois? Não. Levaram-lhe num quarto, lhe deram uma ficha para preencher e lhe disseram, para o milagre acontecer tem que dar 150 mil guandas. 105 mil guandas para o milagre acontecer. Num quarto em off. E sabe o que aconteceu naquele dia? Não. Apareceu uma senhora com um filho verdadeiramente que estava convulsionando. Estava com malária cerebral e estava a correr para ir para o hospital. Mas quando passou, os irmãos que estavam fora, o protocolo, ou os diáconos, disseram, irmão, olha, aqui está o profeta, vem fazer um milagre, vem para aqui. Aqui tem milagre, hoje é o dia da libertação. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, a irmã entrou. Ocorreu o milagre? Não ocorreu o milagre. E quem estava lá testemunhando tudo? O meu parceiro. Ele já desconfia disso, mas prontos. Foi lá só para confirmar. Eu mesmo às vezes também vou para essas igrejas só para confirmar e ver. Não aconteceu nenhum milagre. A senhora foi enxovalhada, depois lhe meteram no lugar e tal, mas cadê o milagre? Então você vê que muito desse milagre até são montagens. Para depois o povo ver, né? Que aconteceu o milagre. São montagens, as câmeras. Calma aí, se um homem de repente que está mal se transforma em homem verde, não custa manipular um milagre, não custa. A tecnologia é capaz de fazer isso. Então, é basicamente isso. É preciso muito cuidado porque temos essa terceira característica de que os profetas de Deus, as informações que eles trazem, eles estão mais de caráter futurista, mas não para bisbilhotar a vida da pessoa. Liga para mim. E sabe o que acontece? Você, nesses profetas da atualidade, você vê que não é Deus que lhe usa, eles é quem usam Deus. Porque eles programam o dia do milagre, a hora do milagre, calma. É assim que funciona mesmo. Quando eu quiser, o milagre acontece. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O milagre acontece quando Deus quer, onde Deus quer. E tem casos até que não vai acontecer o milagre, e é normal. Mas agora, eu planejo o milagre, dia 4 da libertação. Será que todos os dias Deus só vai estar ali para atender? Então tem alguma coisa ali errada. Então, é só para você ver que os profetas de Deus tinham uma certa característica e os falsos têm outras que é muito fácil de detectar. Agora, eles não são usados por Deus. Eles dizem usar a Deus, só que Deus ninguém usa. Deus é quem te usa. Amém.
Deus é quem te usa, você não usa Deus. E quando aparece essa de que você que usa Deus, aparentemente não é você que está usando Deus. Você está usando um outro poder. Há um outro poder que você está usando, que está operando contigo para fazer aquele milagre. Agora, vamos caminhar para a quarta característica. Os profetas de Deus eram pessoas humildes. Eram humildes. E aqui humildade, estou a me referir de caráter, de vida. Caráter, mas humilde na condição mesmo de vida material. Em outras palavras, eram pobres. Na sua maioria eram pobres materialmente, mas ricos espiritualmente. Eu poderia citar diversos exemplos. Olha, quem foi Moisés? Depois de Faraó, o segundo homem do Egito. E naquela altura, o Egito era a hegemonia mundial. Né? Hoje, se o Egito, hoje estaríamos a falar que é Joe Biden, Estados Unidos. O vice de Joe Biden era Moisés naquela altura. E quando chegou o momento de cumprir a missão, o que Deus fez com Moisés? Transformou ele do segundo homem mais rico, mais poderoso do mundo, para um quê? Um homem do deserto e pastor de ovelhas. Olha como é que funciona. Vamos lá para Elias. Quem foi Elias? O homem do profeta que lutou lá com os 400 profetas de Baal. Quem é Elias? Estava na montanha, coitado. Foi naquela viúva de Sarepta. Pedir comida, porque não tinha comida. Então veja que vamos lá para outro exemplo. Eliseu. Eliseu era um homem abastado. O pai de Eliseu era um homem que na agricultura naquela época estava bem. Eliseu era o herdeiro de fortunas. Mas quando chegou Elias, chegou até Eliseu, lhe atirou o manto, sinalizando que recebeu a unção de ser profeta. Deixou tudo. Depois Eliseu se transformou em quê? Rico? Coisa nenhuma. João Batista, o do Novo Testamento. João Batista. Quem foi João Batista? A roupa dele. Homem que comia gafanhotos, né? Na verdade era gafanhoto, literal, era uma alfarroba. Alfarroba. Só que a alfarroba tinha semelhança, era uma fruta silvestre lá do deserto, daquelas zonas palestinianas, e tinha semelhança com gafanhoto lá daquelas zonas. E nós, como gostamos de atribuir nome em função de alguma coisa que já existe, então aquela fruta passou a ser chamada de gafanhoto. O nome original, depois dos historiadores, arqueólogos, iam lá buscar, perceberam que não era gafanhoto literal, era alfarroba, era o nome daquela fruta. É o que ele comia, de quê? Mel silvestre e a roupa, pele de camelo, é o que ele vestia. Calma aí. Quem era Jesus? Ele vai dizer, o Filho do Homem nem só um lugar para reclinar a cabeça. Não tem. Pobre. Mas esses homens eram ricos no espírito. João Batista diz, Jesus falou dele, dentre todos os nascidos de mulher, não há ninguém como João Batista. O maior profeta que a Bíblia nos mostra é Moisés, né? Mas Jesus aqui diz que João Batista, de poder, estava acima de Moisés. Mas vemos João Batista, quem era? Um humilde, um homem das cavernas. Mas aí vamos ver que, vamos lá, Paulo, quem era Paulo? Paulo era outro também, eu não tenho nada, morreu desgraçado. Pedro, aquele episódio lá, quando Pedro vai, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o texto. Pedro vai fazer um milagre no livro de Atos, capítulo 3, Atos. Vale fazer menção desse texto de Pedro. Pedro, ele vai, depois de chegar na igreja, na porta da igreja tinha lá um mendigo. E começou a pedir a Pedro, por favor, faça alguma coisa. Né? Verso 3, capítulo 3, verso 3. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem alguma esmola. Agora veja o que vai acontecer. Pedro, olhando diretamente nos olhos, né? Juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O que Pedro diz? Não tenho o quê? Nem ouro, nem prata. Eram homens de matéria, não tinham muita coisa. Mas vamos lá agora ver os profetas de hoje. Maçons, casas lá nas centralidades. Segurança. Até segurança. E veja, está a pregar com um monte de segurança ali.
Veja. Ai, Jesus, isso é forte. E eu ainda acompanhei recentemente, esteve lá um profeta muito famoso. Eu sei que só de falar muito famoso, está muito na igreja social, é muito polêmico. Ele esteve lá no Fly Podcast. Sabe o que eu vou dizer? Não. O homem de Deus deve ser rico, porque Deus é rico. Aí é. João Batista foi o homem mais poderoso. Jesus testificou, não há entre o nascido de mulher alguém semelhante a João Batista. João Batista foi rico? Foi rico? Não. Moisés, quando começou com a missão dele, foi rico? Não. Jesus foi rico? Não. Agora ele vai dizer, não, como Deus é rico, o homem de Deus deve ser rico. Calma, deve ser rico espiritualmente. A verdadeira riqueza de um homem de Deus não é material, é espiritual. E todos esses homens que eu aqui acabei de mencionar, eles têm esse atributo, ricos espiritualmente. De bens materiais, tinham apenas o necessário para a sobrevivência. Aquilo que Jesus falou, não se preocupe com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus. E todas estas coisas, ou seja, o comer, o vestir, o beber, os serão acrescentados. Eles tinham um essencial para a vida, para a subsistência deles. Senão, calma, eu não estou aqui a fazer apologia da pobreza. Então vamos ser pobres para sempre. Não é isso. Não é isso. Mas, em contraste com os profetas de hoje, os profetas são ricos, defendem riqueza, vivem em mansões, mas quem é o membro? Mendigos, pobres, a sustentar quem? Esse tal profeta. Calma. É triste o que nós assistimos hoje. Então, essa é mais uma das características. Os profetas de Deus eram humildes, ok? Eram humildes. E vamos caminhar para a quinta característica. Os profetas de Deus eram odiados. Grande parte dos profetas de Deus eram odiados. E tem mais. Quase que quando Deus levantava alguém, ei, tu, Ângelo, você vai ser profeta. Sabe o que aconteceu com os profetas? Fugiam alguns deles. Por exemplo, Moisés. Moisés, você vai libertar o povo para a terra prometida. Ah, Senhor, bem, eu sou gago, Senhor, eu sou gago. Escolhi só uma outra pessoa, Senhor. Jonas, vai pregar para mim. Jonas fugiu. Fugiu. Agora, por que razão esses profetas, muitos deles fugiam? Porque o cargo de profeta não é um cargo qualquer. O título de profeta não é um título qualquer. É um título sério, pesado, e que se você não tiver realmente habilitado, se o Senhor não olhar em ti que você é capaz, você morre. Porque o poder que você recebe para representar a Deus, falar em nome de Deus, a natureza carnal não pode suportar. Então, vemos ali. Agora, outra razão que fazia também esses profetas fugirem é porque quando você é profeta, maior parte eram mártires, você morria. Isaías foi cerrado, dividido ao meio. Com serrote dividiram-me. Jeremias, várias vezes foi parar na cadeia. João Batista, degonaram-lhe a cabeça. E assim outros profetas. Os profetas de Deus têm coragem de entregar a vida, serem degolados a cabeça pela causa de Cristo. Até são envolvidos no sistema. Esse de hoje mesmo, não vou citar nome, mas nós desconhecemos. Misericórdia! Teriam coragem? Nunca! Jamais! Então, eram marginalizados, eram odiados. Eram odiados pelo povo. Agora, vamos para a sexta característica, que também anda em harmonia com essa. Por que eram odiados pelo povo? Porque o profeta de Deus era um reprovador de pecados. Um verdadeiro profeta é alguém que é levantado para reprovar pecados. Deus sempre normalmente levantava profeta quando o povo estava em apostasia. Quando o povo estava a se desviar do caminho do Senhor, aí Deus levanta o profeta. Por quê? Porque estavam a se desviar, estavam a andar em caminho. E Deus queria restaurar o povo. Aí Deus levanta o profeta. Só que quando o profeta chegava, trazia mensagens duras. E o povo não gosta de ouvir mensagens duras. Lembra lá na história que acabei de ver de Jesus, no milagre? Quando Jesus começou a trazer mensagens duras, o povo se dispersou. O povo não gosta de mensagens duras. E o profeta de Deus, às vezes, a mensagem que ele vai trazer, lhe mete entre Deus e o povo. O povo quer matá-lo, mas Deus diz, fala. Ai do profeta se omitir uma palavra. Tentar assim, para não me matarem, eu vou ludibriar. Ai desse profeta. Ai desse profeta. E no caso, daria um exemplo de um profeta que tentou se aventurar. Não é temer profeta, não era sacerdote. Arão. Quando Moisés foi para o monte, deixou Arão.
Arão tome conta do povo. Eu só vou conversar um pouquinho com o Senhor lá no monte. O que aconteceu com Arão? O povo chegou, Arão, faça-nos deuses. Esse Moisés lá onde foi, não sabemos onde ele foi. O que aconteceu? O que aconteceu com Arão? Arão, temendo que iria ser morto e apedrejado, cedeu. Ou seja, ouviu a voz do povo. Assim são os profetas quando são tomados por Satanás. Tem medo. Por quê? Porque ser profeta de Deus, você está entre Deus e o povo. E você deve fazer a vontade de Deus. Ainda que isso venha colocar só um povo no meio de 1000 pessoas, só um é que vai gostar da mensagem. Você deve trazer aquela mensagem. Agora, isso quem é que gosta de se sentir mal-vindo? Ninguém. Vou dar exemplo. Natan foi para Davi, depois de Davi ter feito aquela brincadeira. Matou a esposa, o marido de Bezeba, né? Matou Urias, adulterou e tranquilo, limpou a boca como se nada tivesse acontecido. Ok. Pensou que Deus não lhe viu. Aí manda o profeta Natan. Aí Natan, com toda a coragem do mundo, chegou até lá. Lhe contou aquela parábola que conhecemos, mas no final disse: este homem és tu. Vemos aqui quem era Davi. Era o maior homem, era o rei da nação. Nem medo de chegar até o rei. Por quê? Porque ele não estava aí em nome dele, estava em nome de quem? Em nome de Deus. Os profetas do capeta não têm. Nem até no administrador. Nem são um administrador e reivindicar alguma coisa. Nem até os mais mal do bairro chegam. Aonde? Mas eu sou profeta, venha para aqui. Eu sou profeta, aqui o milagre, a libertação vai ocorrer. Calma. Quem? João Batista, diante do rei Herodes, tu és um adúltero. Claramente assim. Mas o que aconteceu? A cabeça foi cortada. Por que esses profetas não vão lá? Porque eles não têm o poder de Deus. Quem tem o poder de Deus não teme ir para essas classes. Será que é porque eles não querem morrer? O que é que você acha? O que é que você acha? Não tem poder, não tem a unção divina. Quando você tem o poder de Deus, por mais que você não queira, o poder te leva para lá. Amém. Eu vou fazer uma pergunta. Passa. Vamos caminhar para ser uma característica. O nosso tempo também. Está indo, né? É o seguinte. Antigamente nós vimos que os profetas tinham escriba, né? E esses escribas muitas das vezes eram rapazes. Hoje em dia os nossos profetas têm secretários pessoal. Eu gosto desse assunto. Okay. Eu gosto desse assunto porque na realidade são muitos profetas. Bem, aquilo que a Bíblia nos mostra. Vamos lá ver aqui na sucessão. Primeiro vemos quem? Vamos ver Elias. Vou começar com Elias, né? Elias é levantado, profeta. Agora não me lembro se ele sucedeu quem. Lembras-te? Se ele foi sucessor de quem? Não. Ok. Elias, quando chegou na sua vez de ministrar esse ministério aí, de ser profeta, teve um ajudante. Quem foi? Eliseu. Eliseu também, na vez dele, de ministrar o profeta, também teve um ajudante. Não sei se o nome era Jeú, né? Eu lembro bem naquele episódio em que a cidade de Dotã foi cercada e os homens do rei da Síria chegaram para matar todos os profetas. O ajudante do profeta, que hoje vamos dizer o secretário do profeta, né? Saiu fora. Quando viu fora, toda a casa estava cercada de exército. Voltou a entrar e disse: meu pai, vamos morrer. Aí o profeta, como tinha duas visões da carne espiritual, na visão espiritual ele viu que estavam protegidos, porque os anjos do Senhor estavam bem pertinho deles. Vai dizer: ei, fica tranquilo, maior são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado deles. Aí Jeú vai dizer, não sei se será Jeú, não estou a fazer confusão do nome, se não é, prontos. Aí esse ajudante vai dizer: ei, nós chegamos os dois, como assim? Tinha olho carnal, vai lá orar: Senhor, por favor, te rogo, abra-lhe os olhos. Quando os olhos do rapaz foram abertos, ele viu um exército de anjos bem ao redor deles. Ele entendeu: então é para ficar tranquilo. Aí vamos ver que não é secretária, eu não sei se tem na Bíblia, não me lembro, um homem que tem secretária. Isso é um atentado. Isso, colocar um homem como secretária de um profeta é um atentado. Mano, o Deus que nos fez, os nossos gêneros, nós e as mulheres, somos gêneros com uma força atrativa muito forte. Certo. Deus colocou uma energia de nos atrairmos às mulheres, de maneira que se essa energia não for bem canalizada, a gente comete loucuras.
conviver com uma mulher, o profeta está aqui, porque o profeta, o ajudante do profeta, deve acompanhar cada passo do profeta, diariamente. O profeta fez aquilo, também está a ver. O profeta fez uma mulher. Não vamos nos surpreender com casos que estão acontecendo de que tal profeta se envolver com a tal. Já houve-se casos do gênero. Já, muito. Houve-se esses casos. Não deve haver. Isso não, é um atentado. Só mesmo por uma questão. Veja ainda só, por exemplo, só mesmo nas empresas. Houve-se muito caso de patrão que se envolveu com a secretária, não é verdade? É verdade. É por causa de quê? É por causa da convivência regular entre um homem e uma mulher. Quando há muita convivência, os hormônios começam a ser ativados. Até homem casado que sabe que tem mulher, os hormônios são canalizados para a secretária. Isso acontece no mundo das empresas. Tanto é que existe muitos homens que rejeitam quando a mulher diz: olha, apareceu um emprego, é para quê? Para ser secretária. Não. Porque as histórias que acontecem é esses envolvimentos. Então o que acontece é o quê? No caso do Ministério Profético, não existe isso de mulher ser a ajudante de profeta. Não. É homem. Não há risco de outras situações ali acontecer. Pelo menos, a menos que alguém me mostre na Bíblia, né, uma mulher ser ajudante de profeta. Agora, vale fazer um detalhe. Há pessoas também que pensam que o ministério de ser profeta é só de homens. Não. A Bíblia mostra claramente que as mulheres também podem exercer esse ministério. Miriam, irmã de Arão, né, e Moisés, foi profetisa. Débora também foi profetisa. As filhas de Filipe, no Novo Testamento, foram profetisas. A Ana, que recebeu Jesus lá no templo, diz a Bíblia que era profetisa, que estava sempre no templo, orando lá no templo. Então, o ministério de ser profeta não é apenas dos homens. Até mulheres também podem ser profetisas. O ponto aqui não é ser mulher ou homem. O ponto é que se apresenta as credenciais divinas que lhe autorizam a ser profeta. Esse é o ponto. Amém. Esse é o ponto. E tem mais, há um texto muito mal compreendido de Lucas 16, onde lá o Lucas diz que todos os profetas profetizaram até João. E muita gente vai dizer: bom, desde João para aqui já não temos mais profeta, o ministério de ser profeta acabou. É mentira. Quando João vai dizer isso aí, Lucas, é no sentido de os profetas, até no tempo de João, anunciarem sobre a vida de Jesus. Todos eles que anunciaram, falaram sobre Jesus, terminaram até João. No caso da primeira vinda de Jesus. Anunciaram até João. Desde o tempo de João para cá, tem vindo a ser pregado o reino. Mas não é que no tempo ali já não há mais profeta, porque se assim fosse, não veríamos, por exemplo, Ágabo, né, no Novo Testamento, o livro de Atos, que era profeta. Não veríamos Judas, não o Iscariote, e Filipe, diz o texto bíblico, também eram profetas. Então, isso já foi depois de Jesus ter ido embora. Então, o ministério profético não terminou com João, não. Só que antes de João, os profetas anunciaram: Jesus vai vir. Ok, Jesus veio até naquele momento. Depois disso, chegou a segunda fase que os mesmos profetas começaram a pregar agora o reino de Deus. Dar esse detalhe. Vamos já logo para a nossa a última questão que estavas a falar, o último ponto. Os últimos pontos. O tempo já se foi mesmo. Okay. Temos apenas duração de 30 minutos, já cedemos, mas a cedemos. conversa está uau! Se dependesse de mim, estaríamos aqui mais de Ok. Bem, eu vou descrever aqui, como o tempo já se vai, algumas. Por exemplo, o profeta de Deus aponta Jesus como Salvador e Deus. Amém. O profeta de Deus deve apontar Jesus como o único Salvador. O livro de Atos diz que o único nome que foi colocado aqui na terra, sobre todos os nomes sobre o qual nós devemos ser salvos, é de Jesus. Aí vai aparecer alguém, por exemplo, Meshu-sama, Messias Meshu-sama. Quem é? É um japonês que fundou a igreja messiânica e também se diz ser o Messias, o Salvador da humanidade. Como assim? E Jesus falou: no fim dos tempos viriam muitos falsos profetas, dizendo que eu sou Cristo, eu sou. Aí aparece Meshu-sama. Aparece, sei lá, outros profetas, eu não sei, dizem... Capô Filipe, por exemplo. Eu sou profeta dessa geração. Esquece isso. Não existe nem... Ele disse que é salvador dessa geração. Não. Nos explica bem esse ponto. Amados irmãos, prestem atenção. Ele disse que é salvador dessa nação. Nos explica bem esse ponto. Mano Ângelo. Depois que o homem caiu no pecado, o único elemento que foi levantado para resolver o problema do pecado, salvar o homem do pecado, é Jesus. E já no livro de Gênesis. Quando vamos ler os livros de Gênesis, o que é que nós encontramos? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz o texto sagrado: a descendência, mulher, nas pragas da mulher da serpente, a tua descendência vai ferir a cabeça do calcanhar, mas até lá
a descendência da serpente vai morder o calcanhar da descendência da mulher. E aqui, quando está falando da descendência, estava a se referir. Todos os teólogos concordam que esse é o primeiro evangelho. A primeira notícia de que Jesus viria para resolver o problema do pecado é exatamente ali. E lembra que lá Deus disse: no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente que morrereis. Adão comeu. Morreu naquele dia? Não. Mas houve morte, não houve? Quem que morreu? A santidade? Sabe quem morreu? Não. O cordeiro. Certo. Porque diz a Bíblia que Adão morreu, pegou folhas de figueira e se cobriu. Sabe o que Deus fez? Pegou peles de animais e cobriu. Agora, pergunto, é possível você ter pele de animal e vai estar vivo? É possível? Não. Isso seria feitiçaria da mais alta categoria. Ter um animal vivo, mas você lhe tirou a pele. Isso é revelação. Isso é revelação profética. Certo. Talvez esses profetas da atualidade podem fazer isso aqui, tornar isso possível, né? Mas não, esse também não. Já também não pode. It is impossible. Não é possível. Yeah. Ok? Mas já vimos ali que Adão e Eva não morreram naquele dia, tal como a palavra diz que no dia que vocês comerem morrerão. Quem é que morreu? É o Cordeiro. Ali vemos a notícia de que Jesus, o problema do pecado deve ser resolvido pelo Cordeiro. Então, quando já isso lá, e todo o Antigo Testamento, o Cordeiro foi a notícia. Vai vir o descendente, vai vir o descendente, vai vir. Ok? Todo o Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele na cruz esmaga a cabeça da serpente. Ok? Agora, de lá para cá, alguém vai dizer: não, Jesus é o salvador dessa geração. Como assim? Desde o momento que o planeta Terra mergulhou no pecado, a salvação sempre esteve centrada em Jesus. Jesus é o Salvador e ponto final. Não há Capô Filipe, não há ninguém. Ok? Então não há. Podem levantar outros. Não sei se esse irmão Kimbango também é um profeta salvador dessa geração, ou sei lá, um outro. Mas é isso. Agora, ficou claro nessa questão? Agora vamos para os últimos pontos. Bem, os últimos pontos. Aponta para Jesus como Salvador e Deus. Por que eu digo aqui Deus? Eu sei que esse é outro tema. Jesus é Deus, por quê? Todos os títulos que a Bíblia atribui para Deus também são atribuídos para Jesus. Por exemplo, quem é a rocha no Antigo Testamento? Deus. No Novo Testamento, Mateus 7, versículo 24, eu sou a rocha. Aquele que edificar a sua casa sobre a rocha não será demolida. Outra pergunta. Quem é o autor da vida? Deus. Aí Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer: eu sou o autor da vida. Eu sou a vida, sem mim não há vida. Outro título divino. Quem é o grande eu sou? Deus, lá no Êxodo. Aí Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Quem é o Alfa e o Ômega no Antigo Testamento? Deus. No Apocalipse você vê que o Alfa e o Ômega é quem? Jesus. A quem devemos adorar? A Deus. Você vê que no Novo Testamento Jesus nunca rejeitou a adoração. Mas Pedro, quando o homem foi para lá, Cornélio, caiu de joelho diante de Pedro. Cornélio disse: ei, calma, levanta, eu também sou homem, adore a Deus. Mas Jesus nunca rejeitou alguém de adorar, nunca. Por que razão que ele nunca rejeitou? Porque ele sabe quem ele é, Deus. Todos os títulos que a Bíblia dá para Deus são atribuídos para Jesus. Então Jesus é Deus. Só que é Deus homem que se manifestou, né? Que cumpriu a missão de nos salvar. Ele é Deus. A oitava, o profeta de Deus. Agora, os falsos profetas tiram Jesus e colocam um outro Salvador. Colocam, não importa quem seja, não é de Deus. Oitava característica, os profetas de Deus manifestam os frutos do Espírito Santo. Vamos só regressar rapidamente a essa questão. Tiram Deus, colocam água, óleo, toalha, perfume. Isso cura nas igrejas dele. Claro. Então é praticamente para argumentar só um pouquinho aí. Ok, sobre essa questão aqui, as águas curas. Bem, quando vamos lá no Antigo Testamento, nós vemos que também havia essa prática de pegar o azeite, colocar. Mesmo no Novo Testamento também Paulo enfatiza essa questão de colocar o azeite. Eu não vejo problema na questão, por exemplo, do azeite. Mas temos visto exageros. Perfumes, cremes. E são caros. E são vendidos. Meu Deus do céu. Muitos deles são vendidos. É verdade, venha receber o azeite, sei lá. Quando chega lá, bem, a vassoura santa, que vale todos os demônios. Está a vender vassoura. Esse aqui fomos no monte, ungiram. E olha, vou te dizer uma coisa que não é verdade. Tem pessoas que beberam xixi de profeta, pensando que é o azeite. Meu Deus do céu. É verdade. Tem pessoas que beberam xixi de profetas, pensando que fosse azeite. É uma mesclagem. Misturam alguma coisa, botam aí xixi.
ousadamente o profeta faz aquilo, vai, beba os seus inúteis, mas eu vejo, o povo está a se perder. Misericórdia. Misericórdia. Percebes? Então, o azeite não constitui problema, mas esses exageros, o perfume, o creme, não sei o quê, não, esqueça isso. Esqueça isso. Agora, dizia a oitava manifesta o fruto do Espírito Santo. Nona, nunca usa métodos proibidos por Deus. Sabe o que está acontecendo hoje, mano Jovete? Temos muitos quimbandeiros que tiraram as vestes de quimbandaria e vestiram as vestes sacerdotais com fato e gravata e Bíblia na mão e estão a trabalhar, a fazer muitos milagres. Temos muitos quimbandeiros. As táticas que eles utilizam são proibidas por Deus. Muitos são feiticeiros. Eu não vou ler o texto. Deuteronômio capítulo 18, de 9 a 12, condena esse tipo de prática. O profeta de Deus não deve ter contato com nada que tenha a ver com coisas obscuras. E Apocalipse 21, versículo 8, diz-nos que esses vão ser lançados na fornalha de fogo. Essa é a nona característica. Agora vamos para a décima. Penso que é uma das mais importantes também. Permita-me. Já o fim. O fim. Os profetas de Deus apelavam o povo à lei. Os profetas de Deus sempre apelavam o povo para a lei. Veja que Jesus, quando chegou, a primeira crítica que lhe fizeram lá em Mateus 5 era qual? Jesus, você está a desviar o povo da lei. O que Jesus diz? Não penseis que eu o quê? Vim destruir o quê? A lei. E os profetas, não, eu não vim destruir. Por que razão? Porque o povo sabia que ninguém deve ensinar alguma coisa contrária à lei. Então Jesus, ele não cumpriu. E aliás, nos versículos subsequentes ele vai dizer assim, e quando estamos a falar aqui a lei, estamos a falar da Torá, né? Da Torá, no seu conjunto. Mas mais abaixo ele fala especificamente dos mandamentos, dos 10. Ele vai dizer, aquele que nos mandamentos de Deus remover o menor deles e ensinar aos outros, esse vai ter problemas sérios no dia de hoje, que conta. Então, o profeta de Deus aponta para a lei. João Batista, arrependai-vos. Arrepender significa o quê? Significa naturalmente que deixar o pecado. E deixar o pecado significa o quê? Significa obedecer a Deus. Olha o que Jesus vai fazer com a mulher adúltera. Depois de lhe trazerem até a Jesus, depois de... Onde é que, de perguntar a ela, onde é que estão os teus acusadores? Ela vai dizer, não os vejo, os foram embora. Ah, ok. Vai embora, eu também não te acuso. Vai embora, não peques mais. Quando Jesus diz não peques mais, o que é que ele estava querendo dizer? Guarde a lei. Certo, de uma forma mais... Resumida, agora, os profetas de Satanás atacam a lei. Apocalipse, veja, Apocalipse 12, versículo... Rapidamente. Rapidamente. Sinal. Rapidamente. Eu que não texto que eu vou ler, Apocalipse 12, 17. A conversa está boa, né? Apocalipse 12, 17. O que é que diz aqui? Diz assim. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? Igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. E ele não deixou para aí. Apresenta a característica dessa descendência da mulher. Qual é? A de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você vê que a fé em Jesus e os mandamentos de Deus não estão desligados. Então os profetas de Deus o que fazem? Cumprem com a missão de Satanás. Atacam a lei de Deus. Ei, a lei é coisa do Antigo Testamento. Isso está anulado. Não estamos no tempo da lei. Estamos no tempo da graça. Nesse caso, os profetas de Satanás. De Satanás. Pregam isso. Quando alguém vai dizer que a lei de Deus foi abolida, temos que especificar que lei. Porque a Bíblia nos mostra 3 tipos de lei. Tínhamos a lei cerimoniais, que celebravam lá no santuário, do cordeiro, sumo sacerdote, não sei o quê. Essas eram umas. Tínhamos a lei civis, dente por dente, olho por olho e por aí fora. Tínhamos a lei moral, os 10 mandamentos. Tanto é que os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento estavam dentro da Arca da Aliança, mas essas demais leis estavam fora da Arca da Aliança. Essas leis aí civis, essas foram banidas, sim, essas apontavam para Jesus e quando Jesus veio as cumpriu. Mas os 10 mandamentos estão em vigor até hoje. Se nós falar assim, que a lei foi abolida e incluirmos os 10 mandamentos, irmão Jovete, é casado? Não. Se fosse casado, eu podia dormir com a tua mulher e não é pecado. Por quê? Porque a lei foi abolida. A lei foi abolida? Não, não foi abolida. Então a lei não foi abolida. E os profetas de Deus o que dizem? Eu ouço, olha, este ano ouvi muitos a dizer isso nas redes sociais. Nós estamos no tempo da graça, a lei de Deus foi abolida. Calma. Quem é que está furioso contra os que guardam a lei de Deus? Satanás. Agora, como é que Satanás fica furioso contra os que guardam a lei de Deus?
É ele próprio vindo perseguindo? Não. Utiliza quê? Os seus profetas. Então, grande parte dos profetas que hoje se levantam atacam a lei de Deus. Está no serviço de quem? Satanás. Por quê? Porque se você não guarda, nós não somos salvos, atenção, por guardar a lei. O guardar a lei é fruto da salvação. Porque quem está salvo não pode roubar. Amém. Quem está salvo não pode adulterar. Então, a guardar a lei é fruto da salvação. Agora, os falsos profetas atacam e ao atacarem, o que eles querem fazer? Quando um cristão não guarda a lei, porque ele é cristão, já aceitou Jesus, a Bíblia diz que haverá um dia que haverá justiça de conta, tribunal de Deus. Né? Lá o livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 13 e 14, fala que um dia vamos estar no tribunal de Deus. E você sabe, quando estamos a falar de tribunal, estamos a falar também de quê? De lei. Paulo diz que o tribunal de Deus vai ser levantado. As palavras lá em Romano. Algum dia, no tribunal de Deus, o que vai se levantar? É a lei. Agora imagine que o profeta te ensinou que a lei foi abolida. Você violou um dos mandamentos da lei de Deus, que diz Tiago. Aquele que violar um dos mandamentos é culpado de todos. E quando Tiago fala aí, em Tiago capítulo 2, versículo 10, ele fala exatamente dos 10 mandamentos. E ele dá de exemplo dos 10 mandamentos. Aquele que não rouba, mas adultera, é transgressor da lei. Então, qualquer um dos mandamentos que você pegar, violar um deles, de acordo com essa visão que Tiago apresenta, mano, você tem problema no tribunal de Deus, você vai ser reprovado. E eles trazem isso. Agora, milhares de pessoas estão a seguir essa doutrina de que a lei de Deus foi abolida. O que será dessa pessoa no dia do ajuste de conta? Não é de surpreender que, no final das contas, o Senhor vai ter que dizer a muita gente sincera: apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Por quê? Porque andaram, adoraram, sei lá o quê, mas quebraram com a lei de Deus. Então é mais ou menos essas 10 características. Eu devia falar outra das manifestações físicas, o profeta de Deus, né? Mas o tempo não permite. Amém. Mas em suma, basicamente é isso. Amém, amém, amém. Uau, uau, olha, ficou aqui o essencial da informação. Só para dizer, parece uma coisa, né? Meio engraçada, mas é triste. É triste. Meus irmãos. Porque na realidade podemos aprender muita coisa. Eu até, porque já está é tempo. o tempo, Sim, são sim, tempo, sim, certo? Senão para mim seria quase todo o dia completo. Teríamos demais. Muito para nós aprendermos. Mas olha, nosso bem amado Adelino, a quarta longuinha. Quarta longuinha. Certo. Olha, não fazes ideia do quanto trouxeste aqui. E aí não fazes ideia de quando, de como você edificou muitos corações. Amém. Eu pelo menos estou a sair transformado. Deus seja louvado por isso. Então, rapidamente você vai dar as últimas últimas considerações e vai mandar saudações. Ok. De uma forma resumida, porque o nosso tempo já foi. Já Manda chover. se tiver que dar consideração, ok. eu vou dizer essa câmera. Bem, aos nossos companheiros que nos acompanharam até aqui, se você acompanhou até no final, que Deus te abençoe. Agora, as últimas considerações. Esse programa está a ser testemunhado por Deus. Anjos de Deus estão aqui nesse lugar. Se algum dia você for enganado por um falso profeta, depois de tudo que se falou aqui, das características que apresentaram aqui, analise só mesmo ainda a tua igreja ou o teu profeta lá que você segue, à luz de tudo que apresentamos aqui da Bíblia, para que não venhas fazer parte do grupo que será expulso da presença de Deus. Eu sei que tem muita gente que nos assiste agora, que é sincera de coração e não quer se perder. Não quer se perder. Mas a Bíblia diz que nos dias de Noé, a história vai se repetir. Então, o meu apelo para você que nos assiste é exatamente esse. Volte, examine, mas não siga só por seguir. Não vá atrás de milagres. Milagres não tem nada a ver. Jesus várias vezes reprovou até os discípulos. Não se preocupem com milagres. Preocupem-se porque os vossos nomes estão lá no livro dos céus. Portanto, as últimas considerações são essas. Mano Jovete, muito obrigado mais uma vez. Posso dar saudações também? Pode estar à vontade. Saudações aos mensageiros de esperança. Mensageiros, eu vos amo muito. Eu vos amo, é o nosso ministério. Nós também vos amamos. Ok, eu vos amo muito e continuamos focados, não desista. Falta pouco, Jesus em breve volta. Não vamos facilitar Satanás nessa altura do campeonato. Falta pouco para a gente ganhar, não desistam. E você que me acompanha, não siga as vaidades do mundo. Não, Jesus está voltando.
Todos os sinais estão indicando para esse fim. Não fechem os olhos, voltem para as Escrituras, examinem as Escrituras. Ore vezes mais, partilhe esse conhecimento, partilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. E mais uma vez, Mano Jovete, eu agradeço pela oportunidade que vocês concederam de estar aqui e partilhar esses conhecimentos e que realmente esse podcast, essa gravação venha atingir milhares de pessoas. Amém. Milhares de pessoas. Yeah. Obrigado. Nosso muito obrigado em nome da equipa por ter nos concedido a tua presença aqui. E essa é a primeira das 1000 vezes que estarás aqui no programa. Amém. Então ficaram aí 990. Bem, o nosso dia hoje foi abençoado. Espero que você também foste abençoado. Eu sei que todos vocês foram abençoados porque recebemos o melhor conhecimento que qualquer um cristão poderia receber. Mas olha, porém, antes de nós terminar, manos, de tudo quanto se falou aqui, coloque e examine a Escritura. Tudo quanto se falou aqui tem bases bíblicas, manos. Não tem por que você questionar, não, veio atacar os profetas, atacar, conforme estão a reclamar, irmãos. Isso é conhecimento, tem bases bíblicas. Estão a beber xixi dos profetas, estão a vos vender perfume, mas Jesus Cristo tem o poder de fazer coisas maiores. Então muda a tua consciência. Quem vos falou quase meia hora, Ângelo Jovete, o apresentador por excelência. Até já. Saudações para os nossos irmãos que nos acompanham a partir da França. Meu muito obrigado, Malange. Deus vos ama, nós também. Tchau, tchau. Obrigado.